Bom dia, terceirão. A partir de agora, todos os slides eles terão aí alguns recadinhos importantes. Então, olha só, foco na aula. A segunda coisa, guarde seu celular, a não ser que você esteja vendo essa aula através do seu celular, óbvio, não é mesmo? E pegue o seu caderno para possíveis anotações, tá bom? Ok, gente, eu vou falar um pouquinho hoje sobre o sangue e sobre os grupos sanguíneos. Como nós deixamos algumas coisas pendentes lá do bimestre anterior e nós já encerramos o que nós tínhamos que falar agora do segundo bimestre, eu vou resgatar algumas coisas que nós deixamos pendentes para que a gente possa aí ficar um pouco mais tranquilo em relação ao conteúdo, tá? Então, nós temos aqui o sistema ABO, RH, transfusões e a eritroblastose fetal, que algum grupo ainda vai falar sobre ela, mas aí como vai ser particular, eu decidi. Ok, pessoal, então o que é o sangue? É um tecido vivo formado por parte líquida, essa parte líquida é chamada plasma, e aí nós temos nesse plasma água, sais minerais e alguns outros componentes, e misturadas aos leucócitos, as hemácias e as plaquetas, em um adulto circula uma média aí de 5 litros de sangue, mas o que é importante aqui nesse caso? Muitas vezes a pessoa ela não precisa das hemácias, ela precisa apenas do plasma no momento de transfusão, ou ela precisa só das hemácias e não precisa do plasma, ou precisa do plasma e não precisa das hemácias. Normalmente, quando precisa apenas do plasma, é em caso de queimados, pessoas que foram queimadas, aí realmente ela precisa só do plasma. Pacientes, por exemplo, que estão com um déficit muito grande aí no que está relacionado com anemia, né? Essa anemia, ela também pede um pouco mais de hemácia do que de plasma. Vai depender muito do caso clínico de cada um. Então, aqui eu tenho um corte, né, de uma veia, e nessa veia aqui vocês conseguem ver. Esta região aqui é a plaqueta, deixa eu mudar a cor. Aqui nós temos o revestimento dos vasos sanguíneos, essa região mais líquida aqui é o plasma, aqui estão os nossos glóbulos vermelhos e aqui os nossos glóbulos brancos, mais conhecidos aí como os nossos soldadinhos. Ok, então, e aí, só para definir um pouquinho, na realidade, o que é o plasma? O plasma é um líquido amarelo claro e ele representa 55% do sangue, é constituído 90% de água, onde se encontram dissolvidas, como eu já havia falado anteriormente, proteínas, açúcares, gorduras, sais minerais e circulam os elementos nutritivos necessários à saúde das células. Então, até inclusive é importante salientar que aquilo que você se alimenta, ele cai na sua corrente sanguínea e aí, através dessa corrente sanguínea, é que acaba abastecendo todo o seu organismo. Por isso que é importante, muitas vezes, a gente tomar cuidado com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente ingere. Então, por exemplo, por que que aquela injeção que é tão temida lá, a benzetacil, ela é dada apenas na região glútea, porque se aquele líquido ele cai na corrente sanguínea, rapidamente, ele vai rapidamente passar pelo seu coração e aí você vai ter um infarto agudo fulminante, porque o seu corpo ele não comporta aquele tipo de substância, né? Quando as pessoas, infelizmente, estão fazendo uso de drogas, por exemplo, drogas injetáveis, elas acabam morrendo exatamente por conta disso, porque a substância tóxica cai direto na corrente sanguínea, passando aí por todos os órgãos vitais, beleza? Já as plaquetas, o que são essas plaquetas? Elas são fragmentos de células que atuam na coagulação e obstrução de lesões ocorridas nos vasos sanguíneos que dariam origem à hemorragia. Então, quando a pessoa ela tem uma baixa acentuada de plaqueta, ela não pode, por exemplo, se acidentar. Ou se tem que ficar o tempo inteiro alerta, porque senão essa pessoa, infelizmente, ela vai sangrar, mesmo que seja um corte pequeno, até a morte, porque existe problema aí na coagulação sanguínea, tá?
Já os leucócitos, é aqueles soldadinhos que eu havia falado para vocês anteriormente, que são os glóbulos brancos e eles estão ligados especificamente à defesa do nosso organismo contra bactérias e elementos estranhos a eles, inclusive contra vírus também. Obviamente que nós estamos passando por um momento delicado agora, mas é que esse vírus, esse RNA, é um RNA novo para o nosso organismo. Mas os leucócitos ainda assim são capazes de encontrar. A eficácia não é tão boa, mas ainda assim encontra o vírus, combate, mas nesse caso específico que nós estamos passando nesse momento, a eficácia não é tão boa porque é um vírus que o nosso corpo nunca teve contato, beleza? Ok, gente, e aí agora vamos falar um pouquinho das hemácias ou eritrócitos. E aí o que são essas hemácias? Elas são os glóbulos vermelhos do nosso sangue. Olha lá, com a hemoglobina. Qual é o papel das hemácias? É transportar o oxigênio dos pulmões para as células e eliminar o gás carbônico para os pulmões. Então, manda o gás carbônico para o pulmão e nós encaminhamos esse gás carbônico para fora do nosso organismo através do exercício de respiração e expiração. Qual é o problema aqui? Um problema clínico que nós vamos tratar agora um pouquinho. É a chamada anemia falciforme. Então, na anemia falciforme, esses glóbulos vermelhos, essa hemoglobina, ela não tem esse formato aqui que vocês estão vendo também nesse corte de tecido sanguíneo. Ela tem mais ou menos um formato de foice, assim, literalmente, né? Ela tem um formato mais ou menos assim. É o formato da hemácia no caso da anemia falciforme. E aí ela não consegue fazer esse transporte que é tão importante, principalmente o transporte de recolher o oxigênio do pulmão e encaminhar para o corpo, mas o mais importante na realidade é recolher o gás carbônico das extremidades do nosso corpo, que seriam pernas, pés e mãos. E aí acontece um acúmulo de gás carbônico nessa região, causando muita dor para essas pessoas, muita dor para as pessoas que são portadores da anemia falciforme. E nas mulheres, algumas vezes, infelizmente, o que acontece é o seguinte: essas meninas, quando elas chegam aí à fase adulta, na fase adulta não, quando elas chegam na menarca, que é a primeira menstruação, infelizmente elas acabam falecendo ali no momento da menarca. Belezinha, pessoal? Então é o seguinte, na próxima aula eu vou dar continuidade para falar um pouquinho sobre o sangue e nós nos vemos amanhã também na aula síncrona. Fiquem com Deus, até mais.